Boa noite, amados. Boa noite, jovens. Hoje vou falar para vocês. Com toda a sinceridade, está muito difícil entender-vos. Onde já se viu que droga, prostituição, mortes, assaltos, violações são as principais marcas de um tempo, de uma geração? Não vou dizer que não têm coisas boas, positivas. Sim. Há jovens que são empreendedores, trabalhadores, que se sacrificam para ter uma vida melhor, para dar uma vida condigna aos seus. Só que há outros que fazem isso roubando, apropriando-se de bens alheios, matando, destruindo. Não está correto. Comecem a pensar nisso com carinho, com os olhos postos num futuro que vos quer. O futuro deste país está nas vossas mãos, nas mãos da juventude. Sentir-se orgulhoso porque conseguiu largar a criminalidade é bom, mas não limpa um passado manchado com o sangue das vítimas. E atenção que a juventude não dura para sempre, mas é uma fase importante, uma fase determinante na vida de qualquer pessoa. Hoje, essa roupa que vocês estão a ver foi dada a vestir por um jovem de 30 e poucos anos, o Jussá, que vende roupas, que já foi lavador de carros, já vendeu jornais, já fez muita coisa e hoje, tendo em conta as dificuldades que se vive, ele optou por vender roupas, sair, comprar e tudo mais, e hoje veste o apresentador do programa Fala Angola. E não precisou de matar ninguém. Dou esse exemplo para lembrar. Encontrem-no no Chamavo ou no quarteirão B15 do Quilamba. Falem com ele, peçam ideias. Lembram-se da mulher ontem de que falei? Bonita, salto alto. Pode vender os seus quitutes, as suas frutas, enfim. Mas não precisam de ferir outrem. Lembram-se dessas imagens? São adolescentes jovens a lutarem com katanas, pedras, paus, com tudo o que lhes aparecesse à mão, usando até um cantilo, um bidão para servir de escudo. Dá a impressão que estamos no tempo dos espadachins, dos vikings, sei lá, na Idade Média. Esse assunto mudou a forma como a criminalidade em Angola deve ser vista. As lutas acontecem em pleno dia e muitas das vítimas são os moradores que infelizmente passam por aí naquela hora, na hora da confusão. Se um indivíduo resolver entrar numa das casas e for seguido, e ele depois não sabe quem é o bandido, quem não é, entra, mata, muitos querem sair. Mas os sinais ficaram marcados nos seus rostos. Pensem, meus jovens, reflitam. A vida é bela, o mundo é mais do que o rangel, do que as katanas, do que o crime, podem ganhá-lo com dignidade. Pensem muito bem naquilo que vocês querem para as vossas vidas. Um dia vão querer ser pais. Um dia vão querer ter o orgulho de dizer aos vossos filhos: eu criei-vos para serem alguém na vida. E ser alguém é ser um cidadão, mesmo que pobre, honrado, que tenha emprego e consiga alimentar a sua família. Nem todos podem ser ricos,
Nem 1% da população no mundo é rica. Mas há gente que vive com honra e sabe o que está a fazer. E nas mãos de meliantes descarados foi a vida de Balduíno Sidónio, um jovem de 29 anos. Eles queriam levar a sua motorizada, mas Balduíno não permitia. Ele era taxista e neste fatídico dia voltou a casa depois de mais uma jornada de trabalho. Minutos depois, decidiu sair para levar mais alguns clientes. Levou uma passageira e quando a deixou foi interpelado por 2 meliantes que anunciaram o assalto. Balduíno, sem medo de ninguém, os meliantes ainda dispararam para o ar numa rua movimentada. Depois dispararam contra o Balduíno e foi feita a troca. A vida de Balduíno pela motorizada. Balduíno era casado e tinha 2 filhos. Trabalhava para os alimentar. Trabalhava. Depois de estar em casa, disse afinal é possível fazer mais uns 1.000 ou 2.000 para amanhã, folgar o almoço e o jantar. E resolveu sair para trabalhar. E por causa de uma motorizada, que era o seu ganha-pão, e percebe-se às vezes que há pessoas que não deixam. Mas a polícia, os especialistas, os criminólogos estão sempre a avisar-nos, sempre não reajam. Dispararam para o ar. Meu amigo, leva a mota. Você é uma pessoa honrada. Deus o vai abençoar para ter outra mota. Durante a reportagem, vimos 2 flagrantes tumultos entre grupos rivais que vai ver agora no ecrã do Falangola. Veja e ouça com muita atenção, já no ar. Balduíno Sidónio, ou simplesmente Tio Bau, de 29 anos de idade, é mais um jovem morto por meliantes ao tentar ganhar o pão para o sustento da família. Ninguém podia defender o meu filho porque os bandidos estavam armados com AK. Nós não estamos a conseguir explicar que nós estamos a sentir, porque ele despediu-nos aqui em casa, disse que voltava depois de 10 minutos. Após ter deixado um passageiro, foi surpreendido por 3 marginais que anunciaram a intenção de levar a motorizada. Pela tardia resposta de Balduíno, os marginais fizeram 2 tiros. Um deles o atingiu mortalmente. No momento que chegaram, que pegaram e levaram até a sala, eu só lhe tirei o calção. Depois de 3 minutos, ele faleceu na minha mão. O jovem perdeu a vida neste local. Esta jovem descreve todo o momento do assalto. Ela esteve bem próxima ao acontecimento, mas não conseguiu fazer nada, com medo de ser uma das vítimas deste grupo. Primeira vez, quando lhe falaram para ele dar a moto, o moço reclamou, disse não posso dar. Segunda vez, lhe falaram para ele dar mais a moto, o moço disse não vou dar mesmo. Quando viram aquela pistola bem grande, o moço olhou na pistola, refilou de novo. Deram um tiro no ar e o tiro passou, bateu no coisa que está aí. Mas raspou um pouco no meu vizinho, mora mesmo na minha rua. Raspou um pouco. O segundo tiro é quem lhe deram, o moço caiu no chão. O outro que estava por trás subiu na moto, foram os 3 a correr. O moço ficou aqui no chão um bom tempo mesmo, mas não estava sangrando, não tinha mesmo nada. Como ela, outras pessoas que estavam na rua também conseguiram observar a ação dos meliantes. Tipo, eu estava nesse lado, tem bloco. Está pensando que eu posso tirar bloco para bater na gatu, não pode morrer. Agora eu vou ir na comarca para deixar minha família. Deixou para esperar a polícia, para chegar, a polícia chegou. Não sei, polícia, fazer qual trabalho. Nos últimos tempos, assaltos e até mesmo rixas entre grupos tornaram-se as cenas mais captadas pela retina destes moradores. E no momento em que fazíamos esta reportagem, alguns jovens começaram uma briga após um desentendimento. No bairro da Sonef, propriamente na Rua 1. Aqui, os relatos são assustadores, ou seja, todos os dias, no bairro, há luta. Neste momento que vos falo,
2 grupos entraram em brigas com pedras. Boa tarde, meu jovem. É real o que tem se passado aqui no bairro? É real. O que é que tem acontecido de concreto? Constantemente tem acontecido às vezes algumas brigas de bairro, de grupos, inimigos de um bairro, não podem passar no outro, senão vai gerar conflitos. E no meio disso tudo, onde é que fica a polícia? Quando tem confusão, a polícia não aparece. Vão lutando, vão brigando, vão se batendo cabeça, não vemos polícia. Isso é verdade? Verdade. Há pouco registramos aqui uma briga. Por que eles estavam a lutar? Epá, não sabemos o porquê. Não sabemos o porquê, mas como é constantemente aqui mesmo, epá, é só cada um pegar e fugir para o seu quintal, que é para não estar originado nessa mesma luta. Porque quando a polícia chega tarde, só leva a pessoa que ele encontra no recinto. Os donos da briga já não estão. Aqui, muitos jovens não têm emprego e encontram neste jogo algum sustento. Este lugar é o passatempo de muitos deles, onde o passar das horas não tem muito significado. Primeira coisa, emprego. Segunda coisa, acho que também tem menores de idade que não dá para trabalhar nesse momento. Tem que ser formado uma escola. E a quem já não dá para ir na escola, tem que ter um psicólogo. Às vezes já não bate bem de cabeça. Entre os jovens, há quem encontra nas motorizadas o sustento para as suas famílias e são obrigados a suportar os assaltos e violência dos marginais. Já me aconteceu uma vez. Como é que conseguiu sair disso? Graças a um jovem chamado Cota Mosquito, isso já é lá no Paraíso, na mesma, porque os bandidos conheciam mesmo esse jovem. Eu disse, estão me tirar a moto, eu sou irmão do Cota Mosquito. E na mesma tinha lá um jovem que me viu e reconheceu, deixaram-me e eu fui embora. Balduino não teve a mesma sorte e acabou por morrer em mais uma ação dos jovens que encontram na delinquência uma forma de ganhar a vida. Infelizmente, a esposa e o filho de 2 anos vão ter de aguentar essa perda irreparável. Eu só quero a justiça do meu marido. A única solução é só quero a justiça. Uma pergunta direta. Senhor Ministro da Defesa, Senhor Ministro do Interior, Comandante-Geral da Polícia, viram aqueles mijõezinhos a lutarem? Viram? São na maior parte das vezes mijões. Eles nem sabem, nem conhecem a vida. Usam Makarovs, usam AKs, usam Glocks. Esse material é um material de contrabando? Esse material é um material importado pelo Estado angolano e que é desviado dos paióis de guerra, dos armazéns onde se encontram essas armas que o país importa por causa da sua defesa? Gostava de perguntar e de saber o que é que se passa. Como é que estes meninos têm muitas vezes armas que são armas usadas pelo exército e pelos paramilitares? Como é possível? Compram-nas aonde? Onde é que compram essas armas? Como é que conseguem ter acesso a essas armas? Makarov, Glock, AKs. Essas armas estão na mão dos bandidos quando a polícia, na altura ainda enquanto segundo comandante, o atual comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, disse que recolhemos voluntariamente, entregues voluntariamente, X mil armas à população que vão ser destruídas. Foram destruídas essas armas? Como é que é possível? Eles pegam em katanas, em facas, e nós vamos acreditar que o acesso às armas está mais reduzido ou menos reduzido?
Por que é que não explicam isso às pessoas? É por isso que existe comunicação entre a instituição e o povo que serve. Nós temos de saber estas respostas. De onde saem essas armas? Contrabando? Saem mesmo das armas que são compradas para a defesa nacional, para a manutenção da ordem, e essas armas vão parar às mãos de bandidos? Há algum inquérito, há algum processo a correr para saber quem vende essas armas? Quem lucra com isso? Altas patentes ou lucra o peixe miúdo? É preciso que nós saibamos. É incrível, tal como morreu o Balduino, nós ficarmos a ver miúdos a exibirem armas. Um militar, um brigadeiro, com lágrimas nos olhos, a dizer que não podia fazer nada naquele momento porque o miúdo estava de tal maneira drogado, embriagado, que ele, mesmo como militar, disse que se tentasse fazer alguma coisa, talvez acabasse morto. Essas perguntas são incômodas, mas é preciso fazê-las. Cerca de 32 famílias que residem nas instalações da ES Escola de Formação de Agricultura na província de Benguela queixam-se de lhes estarem a ser retirado o direito de continuar a viver nas mesmas instalações por uma cidadã que diz ser a legítima titular do empreendimento. É uma situação que está a deixá-los agastados. Vamos ver. Este quarteirão, durante vários anos, foi escola de formação da agricultura e os responsáveis das 32 famílias que aqui habitam dizem que, direta ou indiretamente, tinham um vínculo laboral com o Ministério da Agricultura. Na Escola de Formação Profissional da Agricultura, meteu aqui professores, muitos professores tinham as suas famílias constituídas e aqui houve também pessoas desse gênero que somos nós e mesmo aqui ao redor também os nossos vizinhos também atrás. Essas pessoas que estão atrás entraram aqui em 74, quando o português retira, então entraram a ocupar as casas que estão aqui vizinhas. E nós que somos quadros, eu saí de uma província para outra. Alguém me colocou para eu estar aqui esse tempo todo. Viemos aqui, eu trouxe os meus filhos pequenos. Até hoje estou quase a 20 e tal anos. Mas em 2012 é quando foram surpreendidos por uma cidadã que responde pelo nome de Rosária Borrego a reivindicar a propriedade do quarteirão. Houve já uma proprietária que está a se titular, que é a dona Rosário. Porque é a proprietária. E nós que estamos aqui? Ela parece de que isso era a propriedade dela e ela começou já a fazer levantamento de todos os imóveis que estão aqui. Mas do que eu saiba é que o pai dela, que era o pai que morreu em 77, tentou para legalizar isso depois da dona morrer, tentou para legalizar isso em nome dele e não conseguiu. Relativamente ao diferendo dos moradores com a cidadã que aparece como titular, o Gabinete Provincial da Agricultura e Pescas fez saber nesta nota de esclarecimento que o desconfisco à agricultura já foi feito e o Ministério da Justiça considera a senhora Rosária Borrego herdeira única do imóvel em causa. Enquanto isso, a ENDE cortou o fornecimento de energia ao quarteirão, o que está a deixar agastados os moradores. Sem luz, neste momento não temos luz há 9 meses. Estou com as arcas todas desligadas, não tenho nada a consumir. Para consumir algo fresco, eu tenho que comprar gelo na gelovia, pôr nas caixas térmicas. Só assim que eu consigo conservar alguma coisa para se comer em casa. Eles que resolvam problemas deles, mas que nos deem luz. Nós estamos a sofrer, nós precisamos de luz, precisamos do produto, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Contactada a Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica sobre o assunto, sem gravar entrevista, o gabinete técnico afirmou a Zimbo não ter feito a ligação até o momento, devido ao facto dos moradores
não terem conseguido apresentar o comprovativo da última fatura de consumo de energia elétrica. Entretanto, o jurista Chiplica Eduardo diz que a senhora herdeira tem toda a legitimidade de fazer do bem aquilo que entender. Pessoas que vivem ali há muitos anos foram postas naquele local através do Ministério da Agricultura há muitos anos e hoje provou-se que aquele bem é um bem privado. Ora, sendo bem privado, deverá ser entregue a quem é o dono. Entretanto, o governo provincial de Benguela, a Delegação da Agricultura e os demais organismos devem criar condições para, na eventualidade da herdeira demandar, despejar os moradores a darem residências para essas pessoas, até porque Benguela está cheio de centralidades e os fins dos Estados devem se adequar também àquilo que é o interesse de todos. Deixa-me compreender. O quarteirão foi confiscado pelo Estado. Passados 20 e tal anos, aparece uma pessoa que diz, não, isso é meu. O Estado desconfisca. A proprietária apresenta um documento. E esses 20 e muitos anos dessas pessoas aí não foram pensados pelo Estado? Não foi feita uma avaliação, porque antes de um juiz tomar uma decisão dessas, com base num documento da agricultura que afirma que o espaço tinha sido confiscado e foi desconfiscado. O próprio Ministério da Agricultura devia ter pensado que, ao desconfiscar aquilo, tinha de dar, por exemplo, aquela senhora que diz que está a trabalhar em Benguela há mais de 20 anos, levou as filhas pequeninas, hoje são mulheres, e não sabe para onde vai. E foi colocada ali pelo Estado. Ou seja, ele dá uma responsabilidade retirada da província onde vivia, onde nasceu, é posta em Benguela, fica 20 anos num determinado espaço e de repente diz, põe-te daqui para fora porque tu não mereces isso, tu não trabalhaste, tu vieste aqui parar como? Arrombaste a porta e vieste por aqui. Ah, meu Deus! Ah, não! Não! Não é assim que se tratam seres humanos. Não é assim que se tratam cidadãos que assistiram à guerra, que resistiram às guerras. Não é assim que se trata um povo generoso. Não é um povo generoso? Então o povo generoso vai para a rua como borregos a fugir. O povo vai para a rua como se fossem borregos, enquanto um rosário cai, um rosário cai, um rosário cai e todo mundo diz amém. Enquanto há gente que não tem luz, gente que não tem dinheiro para comprar fresco todos os dias, gente, pessoas, crianças, não dá para acreditar. Não dá para crer que isso esteja a ser feito a seres humanos. Não é possível. Não posso aceitar. O governo não se pode desnudar, de se desviar de uma responsabilidade de tamanha dimensão. Como disse o cidadão, eu não sei, há centralidades em Benguela, eu não sei. Mas há alguma responsabilidade do Estado? Sim. Ah, sim. Melhor parar. Nossa pergunta do dia. A reportagem especial conta a história de uma menina que foi entregue pelos pais a uma senhora para ajudar em casa dessa senhora, ser uma empregada. Essa menina foi brutalmente espancada. E a nossa pergunta do dia é: quais cuidados os pais que não têm condições de criar os seus próprios filhos
devem ter quando os mesmos ficarem sob responsabilidade de outras famílias? Fale comigo. Envie a sua sugestão para o nosso Facebook Informação TV Zimbo. Daqui a instantes, um cidadão de 58 anos de idade apareceu morto misteriosamente. Até já! Zimbo O que é o almoço? Beko, os eletrodomésticos oficiais do Futebol Clube Barcelona. Olá, como podem ver, eu sou um grande fã da Unitel. Foi com o saldo daquela recarga que eu convidei a minha mulher para o nosso primeiro encontro. A outra foi quando contei à minha mãe que ia ser avó. Agora, sempre que carregar, vou ganhar pontos para trocar por mais chamadas, mais mensagens e mais net. É por essas e por outras que eu gosto tanto da Unitel. Dizem até que eu sou o maior fã, mas eu acho isso um exagero. Marta, muda a fralda ao PIN que eu dou biberon ao PUC. Chegou o Clube de Pontos Unitel. Agora, a cada recarga que fizeres, ganhas pontos para trocar por chamadas, SMS e net. Para juntar-te ao clube, basta baixares a app Unitel ou enviares um SMS com a palavra ativar para 19996. Unitel. Sábado, Irmãos Almeida, no show da Zimbo. Como é bom saber que estás de volta. A dupla que fez bastante sucesso na década de 90 vai brilhar no palco da Zimbo. Vizinho tem cara de pau, sem mania, vão te bater, Depois você diz que o menino é mau. Com as músicas que marcaram a sua carreira. Não deu, reta contigo. Casa comigo. Casa só, casa só. Casa comigo. Casa só, casa só. Irmãos Almeida, no show da Zimbo. Sábado, às 21 horas. Zimbo Eu tenho estado a falar-lhe durante esses dias sobre uma promoção limitada de apartamentos com a modalidade de pagamento de 50% de entrada e 50% em renda resolúvel num período de 5 anos. Vou explicar mais calmamente para vocês perceberem. Estão a ver o condomínio? Aí você tem a oportunidade de, se tiver o dinheiro, pagar metade. Se não tiver o dinheiro, você pode pedir um empréstimo ao banco e vai ter um compromisso para ter uma casa. Quando você pagar os 50% iniciais, 50% iniciais, você entra para casa. E depois, ao longo de 5 anos, você paga mensalmente um valor acordado entre o interessado e o proprietário. É o Deira Business Center, ok? Agora, por favor, eu não sou proprietário. Nós passamos aí números para entrar em contato e dissemos, olha aí, www.deirabusinesscenter.co.ao. Vocês podem ir e telefonem, por favor, para lá, porque estão a ligar para mim. Eu não sou proprietário, eu também preciso da metade para pagar um cubículo lá, está vendo? É próxima à igreja católica no Quilamba. Vão lá, vão perguntar. Porque, a Deira também, Deira Business Center, digam lá os números de telefone, qualquer coisa, porque estão a poupar com boa. E nós estamos a ver que, no fundo, é melhor informar. As pessoas estão interessadas, sério.
Mas estão a ligar para mim, estão a ir à minha casa. Não, estou a falar daqueles apartamentos. Quanto é, Tissalu? Eu disse, oh, eu também estou embora xingicar. Oh, não façam isso, não façam isso. Pois é. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que o dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Desde então, comemora-se neste dia de forma a chamar a atenção para as questões que influenciam o dia-a-dia da família e para que se reconheça o papel nuclear da família na sociedade e se incentive a adoção de medidas no sentido de melhorar a condição. A celebração do Dia Internacional da Família visa, entre outros objetivos, destacar a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil. Reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família. Chamar a atenção da população para a importância da família como núcleo vital da sociedade e para os seus direitos e responsabilidades. Sensibilizar e promover o conhecimento relacionado com as questões sociais, económicas e demográficas que afetam a família. Para comemorar a data, fomos visitar uma família que passa por muitas necessidades e os membros desta família têm doenças graves. O Adilson Calazans está em direto e vai nos mostrar como vive essa família escolhida por nós. Boa noite, Calazans. Bem-vindo. Um azul bonito. Fala comigo. Ora viva! Boa noite, Salu Gonçalves. Boa noite a todos os telespectadores que neste momento estão ligados a este programa que é líder de audiência. Neste dia internacionalmente dedicado às famílias, a nossa equipa de reportagem deslocou-se até aqui ao distrito urbano do Golfo 2, mais concretamente no bairro conhecido como Titanic. Viemos ao encontro de uma família, como disse muito bem o Salu Gonçalves, e eu vou pedir ao Bernardo Sebastião que mostre nesse exato momento as imagens da família. É uma família composta por 10 membros e pelas informações que nós conseguimos colher desde as primeiras horas que chegamos até aqui nesta residência, existem 3 membros da família que estão doentes. Na verdade, são os 3 membros que tinham força ainda para trabalhar e trazer sustento nesta família. Se por um lado, neste dia internacionalmente dedicado às famílias, algumas famílias estão a comemorar com uma mesa abastada, esta família encontra-se exatamente do jeito em que nós podemos ver nas imagens. Temos uma família com 3 membros doentes, doenças graves que já duram durante algum tempo. Eu vou tentar agora falar com a dona Teresa, que é a vizinha, que foi até ao nosso encontro e levou-nos então informações sobre esta família. A dona Teresa, que é deficiente visual. Dona Teresa, muito boa noite. Boa noite. O que é que lhe fez chegar até as nossas instalações? É assim, a situação, a questão é o seguinte: eu vivo neste momento há 20 anos com esta família, quase. Então, a razão pela qual eu convivo com esta família... Eles têm muitas dificuldades. Quais são as dificuldades? As dificuldades é o seguinte: eles sofrem bastante. E a alimentação é a principal carência que eles vivem. A doença, a irmã, a dona Joana Ngueve, já está há 4 anos doente, e a irmã que sustenta a casa também está 2 meses acamado, e o filho que podia ajudar também perdeu a fala e não anda. Mesmo não vendo, a senhora conseguiu chegar até a TV Zimbo para levar essa história? Com certeza, a situação dessa família me comoveu, me senti muito mal, porque tem vezes que eu compartilho o bocado que tenho, também para poder trazer, mas não tem chegado mesmo. E às vezes também não tem, porque eu também dependo. Okay. Eu dependo das ajudas também de algumas pessoas de boa fé, conforme está a me ver, sou cega. Então, eu me senti muito mal. Que tipo de ajuda é que a mãe quer para esta família neste momento, de forma breve? Ajuda, a primeira coisa é a saúde. A saúde, a senhora está a perder a visão. E o local onde ele vive é uma lástima. Só a chuva de ontem, ficaram de pé, praticamente estavam de pé porque tudo molhou.
e alimentação. Ok. E as crianças também não estão registradas. Ok, Por favor. Salu Gonçalves, são estas então as informações que nós conseguimos colher aqui da Dona Teresa, ela que é a vizinha que procurou as nossas instalações para levar informações desta família. Como eu já disse, é uma família composta por 10 membros e as crianças, apenas 2 nesta altura, encontram-se registradas e a frequentar a escola. Por um lado, é uma família que enfrenta muitas dificuldades. Eu vou tentar chegar mais próximo aqui, Bernardo Sebastião, para tentar falar com uma das filhas mais velha da senhora daqui de casa. Boa noite, olha lá para a nossa câmera, como é que se chama? Eu sou Emília Benedito. Emília, vocês passam por muitas dificuldades, que tipo de ajuda é que vocês querem? Olha para a nossa câmera. Não temos nada aqui mesmo, precisamos de ajuda, não tenho aqui trabalho, aqui também não tenho também de ninguém, não vendo, não faço nada, só passo todo dia só aqui sentado. Hoje, pelo menos, quantas refeições é que vocês já fizeram? Já chegaram a comer? O que é que comeram? Nós só comemos cozemos só arroz branco com chá, que nós tomamos até 6 horas. Não comemos nada. Ok, Salu, são estas as informações que nós podemos levar até aos nossos telespectadores neste dia que é internacionalmente dedicado à família. A todos os telespectadores que viram estas imagens e conheceram esta realidade, se puderem ajudar, podem então contactar a produção do programa Fala Angola. Nós ficamos por aqui. A nossa equipa contou com a coordenação de Chissano Guimarães. As imagens são de Bernardo Sebastião ou simplesmente BBS. A Dilson de Calazans falou para todos com muito gosto. Boa noite. Boa noite. Dia Internacional da Família. Aquela mulher, a Dona Teresa, é uma mulher invisual. Ela é cega. E conseguiu ver o que aquela família passa. Vou repetir. A Dona Teresa, invisual, uma mulher de meia idade, que é cega, conseguiu ver uma família ao lado da sua e veio até ao Fala Angola. Afinal, onde é que andam, por onde andam os olhos de quem devia ver? Presos a quê? Ministério da Ação Social, Promoção da Família e Promoção da Mulher. Por que é que nós não vimos, eu repito e retifico, nós não vemos essas ações? Por que é que as administrações não detectam esse tipo de coisas? Agora que vão receber dinheiro, passa a ser da responsabilidade das administrações municipais, distritais, comunais, velar por cidadãos que passam por esse tipo de situações. Aquela menina está ali com um filho ao colo, muito provavelmente quem deu o filho nem já se pôs a voar. Acontece com muitos de nós, homens, cobardes. Mas aquela família, ela está a ser governada. Ela está num país governado. Será por cegos? Ou apenas por gente insensível? Ou o quê? No Golfo 2. E como aquela família, existem aos milhões por essa Angola. Vá visitar, senhor administrador. Sabe, é no bairro Titanic, senhor administrador. Sabe o quê? Eles hoje comeram arroz e tomaram chá. Nenhum cão merece isso. Enquanto isso, nós descontamos para pagar os reclusos. Os homens que estão presos foram condenados por matar, por violar. Tiram do meu salário para lhes dar de comer. Tirem do meu salário para dar a essas famílias. Tirem dos nossos salários para dar a essas famílias. Eu dou de comer ao bandido que mata o meu próprio filho. Eu dou de comer ao assassino da minha filha. Eu dou de comer a malandros
que saem anos depois e não se revêem no bem e voltam a matar e voltam a entrar e saem de lá alimentados por nós. Nós, trabalhadores, que corremos o risco, que andamos aí. Daqui a bocado tem gente que sai daqui da Zimbo tarde da noite, mora nesses bairros. Como é que fazem? Entram com coragem porque precisam de trabalhar. Somos nós, todos nós, filhos de uma terra que precisa de se rever. Agostinho Neto não devia ter feito o poema Havemos de Voltar. Estamos a voltar no tempo. Desculpa-me o poeta maior, primeiro presidente de Angola. Foi apenas uma forma de desabafar. Porque nós, gente do meu país, porque nós andamos às cegas. Nós não sabemos, afinal, o que é que nos está à espera numa esquina qualquer. Será que eu vou para casa e vou tomar um chazinho e vou comer arroz? Não! Não! Eu ainda tenho a possibilidade de comer alguma coisa, de manhã, à tarde e à noite. Alguns, se calhar, comem uma vez ao dia, outros não comem nenhuma. Como é que não aparecem doenças? Como é que vamos controlar isso? E ainda assim são maltratados por bandidos que têm armas que são importadas não sei de onde, se é através de traficantes ou se são armas que são vendidas, retiradas dos paióis. Oh cegueira, oh cegueira. Por favor, onde é que está a minha cadeira? Aqui. Oh, intervalo. Oh. Zimbo é. John Wick 3, Implacável, 17 de maio nos cinemas. Cinemax é um espetáculo. Fazenda Aurora. Com os produtos frescos da Fazenda Aurora, Angola começa o seu dia. São 100% naturais, sem conservantes nem aditivos e cumprimos com testes rigorosos de controle de qualidade, com produção automatizada. Os produtos Fazenda Aurora são diversos. Temos queijos, iogurtes e mel orgânico. Produtos Fazenda Aurora. Laticínios frescos para a sua saúde. Fazenda Aurora. Laticínios frescos para a minha família. Rock Story. Hoje, Gui sofre um acidente. Seu namorado famosão sofreu um acidente de carro. Hã? Tá sabendo? Não. Peraí, mas o que aconteceu? Ei, volta aqui, me fala! E Júlia toma uma decisão difícil. Tomei uma decisão. Não quero que você venha mais me ver. Segue a sua vida. Esquece. Rock Story. Hoje, às 19h05. Hoje, no Defesa do Consumidor, veja o desfecho do litígio entre o cidadão Gide Cecília e uma oficina que extraviou o bloco do motor do consumidor. Exige um motor, sim, pela falta de respeito, porque não se pode faltar respeito a si às pessoas. Veja também o que alegou o proprietário da construtora Gefran sobre a alegada burla a mais de 300 consumidores. Estou a pagar até agora e não tenho a casa, não tenho nada, isso não é justo. Não temos clientes, mais de 20 clientes para entregar casas à pronto. Defesa do Consumidor, hoje, às 21h. É surpreendente o estado em que ficou a menina que vão ver e é revoltante ver essas imagens. A senhora pediu a menina aos pais para cuidar dela. Eles confiaram nela, porque a mãe já tinha trabalhado em casa daquela senhora.
mas a senhora espancava brutalmente a menina. Quais os cuidados que os pais que não têm condições de criar os seus próprios filhos devem ter quando os mesmos ficarem sob responsabilidade de outras famílias? E a pergunta do dia. Vamos ler as vossas respostas. Do Orlando Délcio, a resposta é a seguinte: velar os hábitos da família que vai cuidar da criança. Já o Cipriano Panzo diz-nos que os pais devem estudar psicologicamente a quem dar os filhos. A Nama Mateus diz estar presente e empenhar-se para criar condições para os filhos. Estas são algumas das respostas à questão que nós colocamos. Nós não podemos. Mas agora tomem uma verdadeira atenção ao que vamos passar daqui a instantes. E por que é que os pais destas crianças permitiram que ela fizesse tudo aquilo que fez a essa menina? Devem estar a perguntar-se como eu me pergunto. Porque quando recebeu a criança, a patroa nunca permitiu que a menina tivesse contacto com a mãe. Aliás, a menina nem saía de casa. A mãe não deu muita importância a essa distância porque confiava na sua ex-patroa e pensava que ela tinha as melhores condições para a menina. Mas, na verdade, ela maltratava. Aliás, torturava. Mais ainda, espancava a menina. E ela só tem 9 anos de idade. A senhora bateu na menina com uma colher de pau na boca e partiu os dentes da miúda. Queimou os pés com pedras quentes. Veja agora, essa maldade cometida por uma mãe. Uma mãe. Não é uma mãe. Vejamos. Põe no ar. Queríamos que fosse um adulto a contar os pormenores desta história, mas os pais da menina não sabem ao certo o que terá acontecido com a filha, porque, segundo conta a mãe, desde que entregou a criança, a patroa nunca permitiu que ela chegasse perto. Entretanto, os relatos da agressão vêm da própria vítima. Até que anda a me bater com macharico. Me queimou nos pés com pedra quente. E na boca? O que ela fez na boca? Na boca anda a me bater com colher de barro. Tirou o dente na boca. Brincavas com os filhos dela? Não. Não? Os filhos deles também andam a me. Os filhos dela também te arranhavam? Uhum. E pediste a mamãe para ir te buscar? Não andam a me deixar para ele ver. Não andam a me deixar sair fora. Em abril deste ano, a menina completou 9 anos de idade. Segundo a mãe, tudo aconteceu quando a patroa pediu que lhe arranjasse uma menina para cuidar dos seus filhos. Porém, Dona Antonica entregou a sua filha. Essa patroa já estou com ele há 4 anos. É como eu fazia biscate na casa dela. É biscateira, quando tem trabalho para me lavar, me chama para lavar. Ela é amiga da minha irmã, que é Dona Mariana. Sabe, a minha vizinha assim, casa em casa. Com aquela confiança da minha irmã também, com a minha confiança também. Ficou também como pessoa já mesmo, simplesmente como amiga mesmo já de verdade. Ela me pede a criança, me perguntou: Antônia, você tem quantos filhos? Eu disse: só tenho 3. E outro tem 8 anos, a menina tem 8 anos, que é a Lisandra. Tenho mais outro que tem 5 anos, é rapaz. Tem mais outro que tem 3 anos, é rapaz, são pequenos. Por que a senhora entregou a sua filha? Ela já que me pediu assim por amor, já como família, já disse, somos vizinha também, nem distante. Senhor Augusto é o pai da menina Elisângela. Apesar de estar separado da mãe da menina, diz nunca ter abandonado os filhos. Vivemos 10 anos.
Depois dos 10 anos, eu não sentia vontade com a senhora. A senhora me complicava muito, bebia muito, essa coisa toda, e eu não gostei. Então chamava muita atenção, não gostei. Então dali fui trazer na família. Então procurei o lugar para ela ficar, arranjei a casa, ficou, aguentei, comecei a sustentar as crianças. Saúde, doença, tudo comigo. Ok, comida, tudo comigo. Os motivos da agressão até o momento são desconhecidos, mas a mãe da menina mostra-se indignada porque a patroa parecia realmente interessada em cuidar da pequena Elisângela. Ela já disse à filha como a maceca que ele tinha com ele em Malange voltou. É por isso que ele me pediu essa aqui, como minhas filhas são pequenas. Me dá tua filha para brincar junto, vou lhes comprar brinquedo, e também vou lhe meter na escola. Quando está saindo na escola, está a brincar com meus filhos. Enquanto a criança estava em casa da patroa, a patroa dava algum dinheiro à senhora? Ou dava comida, dava alguma coisa? Comigo? Sim. Nada, se eu passar na casa dele não andava a setar. Eu assim que me levou a criança, que eu fui lhe trazer a criança. Quando vou na casa dela já, Antônia, quem te mandou para vir aqui na minha casa? Assim a menina que está a te escutar a voz, senão vai fugir. Quando vai fugir, eu vou entrar em problema. A agressora foi entregue às autoridades, mas segundo conta o irmão da vítima, ela teve uma passagem rápida numa esquadra policial. Em conversa com o investigador em serviço naquele dia, ele disse-me que nós tínhamos que chegar a um consenso para que a miúda recebesse assistência, para que a senhora disponibilizasse então os seus préstimos para levar a menina a uma clínica. Mas depois ele passou um pedido de retirada de queixa, não é que este mesmo documento eu assinei este mesmo documento, só que não se fez cumprir com a palavra dela. Este é o motivo que fez com que nós viéssemos aqui. Ela ficou lá na sexta-feira, no sábado ela foi transferida para o Zango Zero, eu estive lá ainda às 12 horas, quando ontem já, não é? Ontem por volta das 10 horas eu vou para lá de novo, disseram que a senhora foi solta. O número de processo ainda não me deram, que eu tenho que receber hoje. Também ainda não anotou o nome completo da... É Apolônia Escolástica. Trabalha em que unidade? É inspetora, trabalha no Comando Geral. Enquanto isso, Elisângela vive dias de muita dor. Vamos ouvir a polícia. Bom, aqui um aspecto importante a realçar é que, embora sendo polícia, não comete o ato ilícito no exercício das suas funções. Independentemente de não cometer o exercício das suas funções, portanto, acaba por ter repercussão naquilo que é a sua esfera jurídica como efetivo da polícia, mas não se trata de uma ação que cometeu no exercício da função. Portanto, trata-se de uma cidadã que cometeu um delito, né, um crime, e que, de imediato, tão logo as autoridades tomaram conhecimento, foi detida e submetida à apreciação ou à consideração do Ministério Público. Portanto, os passos subsequentes terão sido dados ou estão a ser dados pelo Ministério Público. Nós, por meio da Polícia e do Serviço de Investigação Criminal, procedemos à detenção, abriu-se o processo crime por ofensas corporais graves e, como disse, foi entregue ao Ministério Público para o tratamento subsequente. Vocês viram o estado dessa menina? Vocês viram a forma como essa menina está? Como está o rosto dela? A boca dela parece de um ancião. Porque levava colheradas de pau na boca. Vocês viram o número de feridas que aquela menina tem aos 9 anos? Olhem só para isso. O número de cicatrizes que essa menina tem nas costas. Isso foi feito por uma mãe. Uma pessoa que prometeu a esse casal, prometeu a essas pessoas que tomaria conta dessa menina para brincarem com as suas filhas que são pequeninas, havia de comprar brinquedos, iludiu, mentiu. Se ela tem vontade de bater em alguém,
ela que procura uma academia de luta, ela que se meta na rua como polícia, tem arma, meta-se na rua, vá lutar com as katanas entre os bandidos. Pois embora tenha havido essa separação entre a cidadã e o polícia, ela não deixa de ser uma inspetora da polícia. E ela devia ter um pouco de amor a ela mesma. Imaginar que ela própria pode morrer a qualquer instante e as filhas dela poderem receber o mesmo tratamento. Será que essa mulher tem coração? Será que essa mulher conseguia conviver com aquela menina naquele estado? Como é que estarão? Como é que está a nutrição dos filhos dessa senhora? Para essa menina estar nesse estado, a forçar a mãe a não ver a criança, para ver essa denúncia. Continuamos cegos, vizinhos, ninguém viu nada. Não é possível que alguém faça isso a um ser humano. Não é possível. Intervalo. Não é possível. De 9 de maio a 1 de junho, o Estádio Nacional de Umbaca vai acolher a maior bolsa de negócios do sul de Angola. FIB 2019, a 9ª edição da Feira Internacional de Benguela. Com um cariz multissetorial, a exposição visa dar a conhecer as potencialidades económicas e industriais da região. Venha conhecer as novidades para esta edição e ainda aproveite comemorar os 402 anos da província de Benguela. Para mais informações, ligue 924 90 280 ou 937 16 54 57 ou envie um e-mail para o geral@eventosarena.co.ao. Organização Eventos Arena. Apoio Governo da Província de Benguela. FIB 2019, de 29 de maio a 1 de junho, no Estádio de Umbaca. Olá! Como podem ver, eu sou um grande fã da Unitel. Foi com o saldo daquela recarga que eu convidei a minha mulher para o nosso primeiro encontro. A outra foi quando contei à minha mãe que ia ser avó. Agora, sempre que carregar, vou ganhar pontos para trocar por mais chamadas, mais mensagens e mais net. É por essas e por outras que eu gosto tanto da Unitel. Dizem até que eu sou o maior fã, mas eu acho isso um exagero. Marta, muda a fralda ao PIN que eu dou biberão ao PUC. Chegou o Clube de Pontos Unitel. Agora, a cada recarga que fizeres, ganhas pontos para trocar por chamadas, SMS e net. Para juntar-te ao clube, basta baixares a app Unitel ou enviares um SMS com a palavra ativar para 19996. Unitel. Sexta. No Sexta é dia de show. Seu Jorge. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Anda bonita e um brilho no olhar. Um dos maiores talentos da música brasileira. Ela sabe que eu quero, muito lhe espero, mas agora o assunto é particular. Cantor-compositor, vencedor de vários prémios, incluindo 3 Grammys latinos. Tô namorando aquela mina, mas não sei. Os ritmos do samba, num espetáculo único, com as músicas que você ama. Sofreu influência no samba, parei a mente de um bamba e cultiva a inspiração. Seu Jorge, no Sexta é dia de show. Sexta, às 22 horas. Telma Leitão, boa noite, fala comigo. Olá, Salu, boa noite. Esses os destaques do jornal de hoje. Pessoas com deficiência reclamam da não aplicação da lei das acessibilidades. Criança raptada com 1 ano e 7 meses é reencontrada 4 anos depois e suposto raptor é detido.
Trabalhadores do CFL veem suas penas suspensas depois de condenados a 6 meses de prisão. Os mesmos deverão pagar uma multa. Francisco chama atenção para o uso das redes sociais no processo de socialização das pessoas. O desenvolvimento destas notícias serão levados até si na voz da Tatiana Reis, que estará com todos às 20 horas no Jornal da Zimbo. Mantenha-se do nosso lado. Boa noite. Boa noite, companheira. Até amanhã. Até amanhã. É tudo por hoje. Podem enviar mensagens para o nosso Facebook, Informação TV Zimbo, também para o nosso e-mail, que eu falo comigo, @tvzimbo.com, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 922 22 59 18. Desculpem, não tenho condições de continuar. Enche o coração.